Com a palavra, Sua Excelência, senador Roberto Requião. Presidente, o meu requerimento é no sentido de somarmos a nossa opinião à opinião de toda a América Latina, inclusive da chancelaria brasileira, já expendida pelo ministro Aloysio Nunes Ferreira, que é uma crítica dura à intenção ou à ameaça de levar uma guerra intervencionista à Venezuela. Meu requerimento é no seguinte sentido. Requero, nos termos do artigo 223 do Regimento Interno, que seja apresentado voto de censura ao presidente dos Estados Unidos da América, senhor Donald Trump, por suas desastradas declarações concernentes à possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela. A justificação é a seguinte. As recentes declarações... É outro. É uma abundância telefônica. A justificação é a seguinte. As recentes declarações do presidente Trump de que não descarta uma intervenção militar na Venezuela causaram indignação e estupor em toda a América Latina. Essas desastrosas afirmações ressuscitaram um fantasma intervencionista que julgávamos morto em nossa região, mas que infelizmente ainda é um padrão em outras regiões do planeta, como o Oriente Médio. De fato, com tais declarações, Trump está ameaçando transformar a América do Sul em um novo Oriente Médio. Não há dúvida de que a aposta insensata no acirramento do conflito interno daquele país e a ameaça aberta de uma intervenção militar tendem a desestabilizar o subcontinente. A Venezuela está à beira de uma guerra civil, aberta, de consequências imprevisíveis, não apenas para o nosso vizinho, mas também para o subcontinente como um todo. A alternativa ao diálogo e ao entendimento político é um banho de sangue. O caminho histórico do Brasil é o diálogo e o entendimento político. Os chavistas dominam as forças armadas e a guarda bolivariana. Por outro lado, setores radicais da oposição venezuelana têm vínculos com grupos armados colombianos, bem como apoio em alguns setores dissidentes das forças de segurança. Caso o conflito adquira a feição de um enfrentamento armado generalizado, e falta muito pouco para isso acontecer, as consequências se farão sentir também no Brasil, que perderá grande parceiro comercial e um vizinho que vinha apostando no desenvolvimento de uma vasta fronteira comum e na integração de infraestrutura. Porém, o risco maior é geopolítico. Há uma ameaça clara de internacionalização do conflito venezuelano. Os Estados Unidos apoiam e financiam a oposição venezuelana, inclusive os seus setores mais radicais e violentos. Apostam na derrubada a todo custo do governo Maduro. Não estão dispostos a perder o controle da maior reserva de petróleo do mundo, que dista a apenas 4 dias de navio das grandes refinarias do Texas, enquanto a Arábia Saudita, que é outra grande reserva, fica a 45, 50 dias de navegação dos Estados Unidos. Por outro lado, a Rússia, com a qual o governo venezuelano firmou acordos militares, e a China, que já importa 2 vezes mais petróleo da Venezuela que os Estados Unidos, não parecem dispostos a perder sua nova influência no país, que tem a maior reserva petrolífera do mundo. As ações políticas e diplomáticas dos chavistas e a crise econômica fazem da Venezuela um país cada vez mais próximo dos BRICS. O segundo maior importador de petróleo da Venezuela é a Índia, e cada vez mais longe da influência dos Estados Unidos. Não é a retórica inflamada de Maduro que assusta os Estados Unidos. São esses fatos da realpolitik mundial. É isso que está em jogo. O controle do petróleo e da região mais rica em recursos naturais e de biodiversidade do planeta. Não são os direitos humanos, não é a democracia. Assim sendo, o cenário mais provável que se descortina
caso haja uma intervenção, ainda que limitada a ataques cirúrgicos por parte dos Estados Unidos, é de que o conflito sangrento a longo prazo, como aqueles que se arrastam há anos no Oriente Médio, gerando caos e destruição em grande escala e uma persistente instabilidade política se mantenha. De fato, um conflito desse tipo leva instabilidade a toda a região e destruiria a proteção e projeção dos interesses do Brasil na América do Sul, jogando por terra todo o esforço diplomático feito na integração regional. Para o Brasil, é isso que está em jogo. Para quem quer recuperar sua economia, não é, convenhamos, um bom negócio o conflito armado na Venezuela. A tradição diplomática brasileira tem sido a da aposta na solução pacífica das controvérsias, confirmada agora por declarações do ministro Aloysio Ferreira. Consoante ao que reza o artigo 4º da Constituição Federal e do investimento na integração regional e na conformação da América do Sul como uma zona integrada e pacífica. Esse investimento na integração pacífica foi uma conquista geopolítica notável que beneficiou extraordinariamente os interesses do Brasil. A ascensão do Brasil no cenário mundial não teria acontecido sem esse investimento na integração regional. Agora, tudo isso está em risco, em razão da aposta insensata no acirramento do conflito interno venezuelano e na ameaça de uma intervenção militar norte-americana no país vizinho. Por tudo isso, instamos para os nobres pares a que apoiem esse importante requerimento que alinha o Senado à manifestação de todos os governos da nossa região do Mercosul, inclusive as manifestações explícitas do governo brasileiro.